Olá, eu sou Isabela Martim Lourenço, número USP 14580081, e hoje eu vim aqui trazer o vídeo, referente ao terceiro bloco das lâminas, e no caso é o terceiro bloco, o bloco de inflamação, né? Nesse caso, eu optei não por trazer apenas uma lâmina, mas três, porque são três lâminas referentes ao mesmo processo, porém em cronologias diferentes. Então eu achei que seria bem mais interessante fazer essa análise das três lâminas, justamente para poder entender melhor o processo inflamatório ao longo do tempo. Então por isso eu acabei fazendo essa escolha, o vídeo provavelmente vai ficar um pouco mais longo, mas eu espero que fique didático, que fique bom de entender, de analisar e entender melhor realmente como é que funciona o processo inflamatório ao longo do tempo. Então, primeiro, eu vou falar sobre a lâmina 51. Antes de tudo, dá pra gente observar o órgão. Então, a gente tem aqui uma estrutura bem típica da camada da pele, então, das camadas, tradicionais da pele. No caso, a camada basal, a camada córnea, a queratinosa, a derme. Aqui a gente tem os anexos cutâneos, como folículo piloso, bulbo. A gente também tem aqui, no lado mais esquerdo, o panículo adiposo. A imagem tá demorando um pouco para carregar, então eu vou esperar um pouquinho. Mas enfim, nessa região aqui que tá carregando tem o panículo adiposo. Então, só por essas estruturas, esses componentes, a gente já consegue deduzir que se trata de uma pele. Nesse caso, é a pele de um rato e é um processo experimental. Então, injetaram uma substância que desencadeou uma inflamação no animal. Então, aqui, essa região aqui é a região da inflamação. Por que ela está preta? Ela está preta porque junto com a substância foi injetado o nanquim. Então, o nanquim foi responsável por causar essa tintura preta e para justamente facilitar a observação do processo inflamatório. Então, a parte preta é referente à parte da inflamação por conta da injeção do nanquim para facilitar a visualização. Não diz respeito ao processo inflamatório em si, essa coloração, e sim ao nanquim mesmo. Então, vamos lá. A primeira lâmina é a lâmina 51, como eu falei, e a lâmina 51, ela é de um corte depois de um dia da injeção dessa substância. Então, é um processo bem inicial ainda, da inflamação. Já nesse primeiro dia, a gente consegue, então, ver aqui a região da inflamação, que é observada principalmente por conta da tintura preta. A gente consegue ver muitos neutrófilos, alguns macrófagos residentes já nessa região agindo. A imagem está demorando um pouco para carregar, então não está dando para visualizar muito bem, porque está bem embaçado. Mas eu imagino que logo carregue e dê para visualizar melhor aqui, ó. Então tem muitos neutrófilos, a coloração preta é justamente por conta do nanquim. Mas enfim, a gente consegue ver a observação de muitas células do sistema imune já agindo nesse quadro inflamatório, né? Outra característica muito pertinente dessa lâmina é a presença deste vaso. Então, a gente consegue ver um vaso com uma hiperemia. É bem nítido esse vaso. Ele tá totalmente cheio, né? Bem próximo à área injuriada. Então, bem perto da região da inflamação, a gente tem um vaso completamente preenchido, um vaso congesto, né? E nesse vaso, a gente tem na borda a presença de neutrófilos. Esses neutrófilos estão na borda do vaso, né, na parede endotelial, justamente porque eles provavelmente estão passando por aquele processo de migração, onde eles estão saindo dos vasos e atravessando para passar para o tecido e agir, né? Realizar sua função como defesa no sistema imune. Ainda falando sobre o vaso, né? Tem a questão da congestão, da vasodilatação e da hiperemia. Lembrando que a hiperemia, ela também é definida assim classicamente como aumento do fluxo sanguíneo para os tecidos específicos do corpo, nesse caso a pele, que é a região que precisa que chegue os neutrófilos, né, para agir. Aí, além disso, com essa maior chegada do sangue, né, acaba aumentando o fluxo, né, acaba aumentando a quantidade de fluxo sanguíneo e, por diversos motivos, acaba causando um edema inflamatório. Então, aqui, se a gente diminuir um pouco a lâmina, a gente consegue observar
a camada clássica aqui da pele e essa camada, elas estão com uma espessura muito parecida, sendo que o fisiológico não é assim, não é normal. Essa área aqui perto da inflamação, ela tá bem mais espessa do que o normal. Então, a gente consegue observar justamente um edema inflamatório. Além disso, ela tá bem mais pálida, por isso também a gente consegue deduzir que é um edema, né? Então, aqui o vaso congesto, o edema, a região inflamatória, a presença de muitos neutrófilos, justamente porque tá na fase aguda do processo inflamatório. A gente consegue saber isso tanto pela cronologia, né, de ser apenas um dia depois desse quadro, como também pela presença exacerbada de neutrófilos, muitos neutrófilos, que são justamente os primeiros a chegar na inflamação, né, no quadro de inflamação. A gente também consegue perceber em alguns locais a presença de macrófagos. Não sei se eu vou conseguir encontrar aqui agora, porque a lâmina está com uma qualidade um pouco ruim para carregar, mas tem a presença de alguns macrófagos. Acredito que aqui seja um, mas também não estou conseguindo identificar muito bem. Mas esses macrófagos, eles são mais... provavelmente eles são macrófagos residentes. Por quê? Porque como está no primeiro dia de inflamação, o maior predomínio é justamente de neutrófilos, enquanto que os macrófagos, eles tendem a aparecer depois, alguns dias depois desse início. Então, esses macrófagos que tem aqui, provavelmente eles são macrófagos residentes, que já habitam essa região naturalmente. A presença também de muitas hemácias nos vasos também denuncia essa congestão, né, que eu havia mencionado, relacionado também à hiperemia e tudo mais. E eu acho que a princípio é isso nessa primeira lâmina número 51. Então, presença de muitos neutrófilos num processo agudo, né, da inflamação, vaso totalmente congesto, principalmente esse vaso próximo da região da inflamação, os neutrófilos fazendo o rolamento, fazendo a migração para o tecido, e eu acredito... o edema também, né? Um edema, uma espessura bem exacerbada aqui do tecido, pálida. Então, eu acho que essas são as principais evidências, né, desse quadro de inflamação aguda na primeira lâmina. Então, agora eu vou pausar o vídeo e vou abrir a segunda lâmina. Então, aqui a gente tem a presença da segunda lâmina, que é a lâmina número 52. E nessa lâmina, a pele do rato já está em 14 dias após a injeção das substâncias. Então, aqui a gente já consegue perceber que a matriz extracelular, ela não está mais tão pálida e nem com tanto edema. Então, aqui a gente consegue perceber que o edema diminuiu bastante, referente ao que estava na lâmina número 51. E a gente também consegue notar que os vasos sanguíneos, né, presentes, eles já não estão mais com tantas hemácias, né? Não estão mais tão repletos de hemácias. Ainda tem uma boa quantidade, mas não está tão lotado quanto estava na primeira lâmina. Aí, além disso, a gente consegue também perceber nos vasos que não tem mais a presença de tantos neutrófilos nas bordas. Então, não está tendo mais tanta migração de neutrófilos, justamente porque o processo inflamatório, ele já não é mais tão agudo, ele já tem ali um tempo de acontecimento, então não tem mais tantos neutrófilos migrando para atuar nesse tecido. Os vasos sanguíneos também têm um plasma normal. Além disso, a gente consegue observar aqui mais próximo ao local da lesão, né, que seria essa região mais preta, justamente por conta do nanquim. A gente consegue visualizar uma necrose que está acontecendo, justamente por conta dos núcleos, que a gente consegue observar que estão núcleos mortos, né? Que indicam que as células estão mortas. A gente também consegue observar nessa região aqui da necrose a presença de um corte muscular, né? Nessa área aqui da necrose também. Então, a gente consegue perceber esse corte muscular. E a princípio é isso. Essa lâmina não tem muitos elementos, é mais a comparação em referência à primeira lâmina, né, a lâmina 51. Então, a gente consegue deduzir que o processo inflamatório já não é mais tão agudo, não tem mais tanta migração de neutrófilos, né? Já o edema já diminuiu, já não é mais tão espesso,
a região da matriz não está mais tão pálida, então já é um processo inflamatório que já está acontecendo há um tempo e não é mais tão agudo como estava na primeira lâmina. E agora, por fim, para finalizar, a gente tem a lâmina 53, que é um corte histológico de 21 dias depois da injeção da substância, e nela a gente consegue ver áreas bem mais delimitadas, né? Então, por exemplo, aqui a gente consegue ter nessa região aqui, esperar carregar um pouco, porque a imagem ainda tá um pouco ruim, mas aqui nessa região a gente tem a presença de áreas de colágeno justamente ao redor da lesão, que são responsáveis justamente pela reconstituição tecidual. Eu vou pausar o vídeo e voltar daqui a um tempo, porque senão ele não vai carregar. Aqui, voltou. Então, aqui a gente consegue ver a lâmina, né? De uma forma geral. Nessa região aqui, então, a gente tem justamente o que eu havia falado, que são áreas de colágeno, bem ao redor aqui da área da lesão, né? Que são principalmente um indicativo de reconstituição tecidual, ou seja, que esse tecido está sendo formado novamente, está sendo reconstituído. Aqui a gente tem a presença de vasos, né? Os vasos perto da inflamação. Dessa vez a gente consegue observar que alguns estão inclusive bem repletos, né? Porém, eles não estão cheios por conta da própria inflamação, mas sim por conta da cicatrização tecidual. Porque como o tecido está sendo formado novamente, ele é um tecido novo, tem bastante demanda metabólica para nutrir essa região. Então, está chegando bastante sangue, justamente para conseguir nutrir essa região que está sendo formada. A qualidade ainda está um pouco ruim, peço desculpa, mas acredito que seja um problema da internet. Então, aqui a gente tem, como eu falei, a região do colágeno. Aí, aqui, além dessa região aqui, com bastante colágeno, a gente tem aqui, por exemplo, a região bem delimitada, né, da inflamação. Dessa vez já com uma espessura normal, não tá nada muito exacerbado, que denuncia um grande edema. Aqui, nessa região aqui mais escura, a gente tem a presença de muitos neutrófilos que ainda estão agindo no processo inflamatório. Então, aqui, como eu estava falando, a gente tem um acúmulo de neutrófilos. A gente consegue perceber bastante neutrófilos nessa região. Justamente porque se trata de um processo inflamatório, então os neutrófilos ainda estão agindo, mesmo que em uma menor quantidade, quando referente principalmente à lâmina 51, onde o quadro era de inflamação aguda. Afastando, então, além dessa região com área de colágeno que eu mostrei anteriormente, a região com muitos neutrófilos, a gente tem nessa região aqui, caracterizada mais por essas linhas pretas, a gente tem fileiras de macrófagos que estão carregando o agente inflamatório. E por que estão pretas? Justamente porque o agente inflamatório, né, a substância inflamatória foi inserida com o nanquim, então acabou que pigmentou de preto e a gente consegue então ver os macrófagos carreando essas substâncias, né, os macrófagos tingindo inclusive de preto por conta do nanquim. E aí aqui nessa região abaixo, principalmente dessa área bem delimitada da inflamação, nessa região abaixo a gente tem o tecido de granulação, né? Que é o tecido recém-formado, tecido de granulação. E é aquele tecido que fica principalmente debaixo da casquinha do machucado, quando a gente acaba machucando. Então, é um tecido justamente mais granuloso. No macroscópio, ele é bem característico, assim, bem com esse aspecto granuloso mesmo. E ele é constituído por vasos sanguíneos neoformados, então tem bastante da atuação da angiogênese. Tem um citoplasma mais cinzento, que a gente consegue observar, que é causado justamente por restos de macrófagos. E esses macrófagos eles são muito importantes porque eles secretam agentes mediadores que vão ajudar na inflamação, né, a combater a inflamação, por isso que é muito importante os macrófagos.
Eles liberam também fatores de crescimento que vão ajudar na proliferação desse tecido de granulação, né? Esse tecido recém-formado. A gente, a gente também observa. Eu tô procurando aqui a presença de algum vaso, né? Que eu possa indicar aqui, para indicar os vasos recém-formados. Enfim, tem a formação aqui, eu acho que dá para ver um pouquinho. O início, né, da formação de vasos, bem pequenininhos ainda. Tem também a presença de fibroblastos, então, de células fusiformes, né? A gente pode ver essas bem esticadinhas aqui, que são os fibroblastos, que estão migrando para essa área justamente para formar o tecido de granulação. Então, nessa lâmina, acho que o mais importante de ressaltar é o fato de que a inflamação já não é mais tão aguda, né? Já passaram 21 dias do início desse processo. A gente não tem praticamente edema, o edema é praticamente ausente. A área não está mais pálida como estava na primeira lâmina. Tem ainda a congestão dos vasos, como eu falei, mas não é por conta do processo inflamatório, e sim pela formação do tecido novo, né, da necessidade metabólica de trazer maior fluxo ali, para trazer componentes que vão ajudar na formação desse tecido, nesse tecido novo, né, que está se formando. Tem a presença das áreas de colágeno que eu indiquei, justamente para reconstituição tecidual. Tem neutrófilos ainda agindo. Tem os macrófagos, né, agindo também, carregando o agente, né, retirando o agente, agindo, né, cumprindo sua função. E principalmente o tecido de granulação, que é característico da cicatrização, né? E vai ter, então, aqui os vasos neoformados, né, os novos vasos que estão se formando justamente para abastecer esse tecido novo, as células fusiformes de fibroblastos e o citoplasma cinza por conta dos restos dos macrófagos, né? Então, eu acredito que seja isso. Eu espero que tenha ficado minimamente didático, que tenha dado para entender, ver que no início da inflamação, na inflamação aguda, tem muito mais neutrófilos, e com o passar do tempo vai diminuindo essa quantidade de neutrófilos, ao mesmo tempo que no início não tem muitos macrófagos, apenas os macrófagos mais residentes mesmo, e com o passar do tempo vai aumentando a quantidade de macrófagos. A gente tem a formação de uma necrose, depois aí do edema, né? Depois o edema vai sendo reduzido, vai tendo então a formação do tecido de granulação para cicatrização. Então a gente passa por diversas etapas aí no processo de inflamação. E é isso, peço desculpa principalmente pelos vídeos, né, que ficaram um pouco picotados. Eu tive que ir parando em vários momentos por conta da internet que não estava carregando a lâmina e não dava para visualizar direito as estruturas. Mas acredito que tenha sido isso.